Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. E na aula de hoje vamos se aprofundar entre os acoplamentos AC e DC. Já vou ligar o scope aqui, enquanto ele carrega. Vou pegar esse instrumento aqui, que todos vocês devem conhecer, que é o multímetro, tá bom? Então, a diferença desse instrumento para esse em questão de AC e DC é que esse instrumento aqui mede tensões elétricas, seja em corrente contínua ou corrente alternada. E esse instrumento aqui verifica para vocês os sinais das tensões elétricas, cujos valores dela aparecem digitalmente no osciloscópio. Diferença: esse emite sinais das ondas elétricas e este aqui emite valores da tensão elétrica, ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque muita gente pensa que quando a gente vem aqui em acoplamento, canal 1, acoplamento corrente alternada é para corrente alternada, acoplamento corrente contínua é para corrente contínua e o GND é para GND. Pessoal, quando estamos em corrente alternada, vou deixar aqui agora nesse acoplamento, a gente consegue medir tanto AC quanto DC. Ele vai nos mostrar os dois sinais, seja você medindo AC ou DC. Porque a função do osciloscópio é emitir sinais das tensões elétricas, coisas que você não vê no multímetro. Você só consegue ver valores. Ponto. Ah, professor, mas por que tem AC e DC? Bom, eu vou preparar aqui para exemplificar e já responder. Deixa eu pegar essa fonte. Só um minutinho. O acoplamento corrente contínua, acoplamento CC, ele significa Direct Coupling, né? Que é acoplamento direto. O AC, Alternate Coupling, né? Que é acoplamento alternado. Então, quando a gente quer, né, no caso do acoplamento direto, ele vai medir para a gente tanto AC quanto DC. E ponto final. Você não precisa mudar. Ah, eu quero medir a tensão da minha tomada. Você vai medir tanto no AC quanto no DC. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês na prática, tá bom? Mas antes eu quero mostrar como que funciona, né? A DC ela vai medir tanto a contínua quanto a alternada, tá? E a AC somente quando eu quero bloquear a DC, né? Um exemplo de sinais que tem quando se tem um sinal com as duas convecturas, né? Um sinal ali digital com as duas convecturas, temos AC e DC no mesmo sinal. Só que quando está no acoplamento DC, eu não consigo verificar, né, o sinal de AC, mas ele está lá, tá os dois juntos. Um exemplo disso é no Ripple, né? Para a gente analisar o sinal de Ripple, temos que bloquear a DC, tá? E como é que funciona isso? Vamos lá, vou mostrar aqui antes de... deixa eu pegar um papel aqui. Vou pegar uma caneta. No osciloscópio aqui temos AC e DC. Acoplamentos, tá ok? Tá dando para ver aí, né? Então, eu vou exemplificar aqui, ó, as chavinhas, certo? Aqui eu vou colocar pra gente mais a DC, né? No caso aqui, a nossa AC. Aqui eu vou colocar o nosso terra. E aqui eu vou colocar a nossa
DC. Olha o que vai acontecer. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Na DC, quando você pega a chavinha, né, DC e muda para cá, o que vai acontecer? Ele acoplou diretamente o sinal. Olha o sinal DC indo embora. Pronto, DC. E na AC, se eu mudar para AC, o que vai acontecer? Olha o que tem aqui na AC, pessoal. Temos um capacitor. Esse capacitor vai inibir o nosso DC. Tá ok? Então, com isso, ele vai mostrar pra gente o nosso sinal de AC. Mas, tanto faz aqui eu estar no 110 ou 220 ou numa tensão de 14 volts ou 24 volts, ok? Se eu tô em DC e quero medir 14 volts, 24 volts, eu também consigo medir os 220 e os 110. Porém, se esse sinal que emitir na tela do scope tiver sinais de AC, na escala de DC você não vai ver. No acoplamento de DC você não vai ver. Você vai ter que bloquear a DC através desse circuito capacitivo para emitir somente o sinal de AC. Vamos ao exemplo. Deixa eu deixar isso de lado. Vou pegar aqui o mesmo esqueminha da garrinha jacaré. Vocês já vão se acostumando com ela, porque no curso de fonte chaveada vamos usar bastante. Vamos usar essa fonte aqui, vamos usar a fonte de Xbox. Vou separar outras fontes aqui também, para a gente poder fazer. Eu vou colocar a garrinha jacaré na entrada AC da minha fonte aqui, ó. Tá dando para ver? Deixa eu olhar a câmera aqui. Tá dando para ver. Vou colocar aqui porque a tensão vai ser elevada. Não podemos correr perigo de curto aqui. Tá ok. Vou energizar a fonte. A fonte está energizada. Vamos testar aqui com o multímetro. Se temos os 110 volts. Vou colocar aqui nos terminais. Legal. Vou encostar aqui e encostar aqui. Bacana. 120 volts lá, testado. Então temos tensão, ok? Deixa eu deixar isso de lado. Esse aqui também de lado. Vou preparar o scope canal 1. Vou deixar no acoplamento CC, ponta de prova em X10, volts div em 50. Então vai ocupar aqui uma escala de 4 divisões mais ou menos, 2 para cima e 2 para baixo, né? Tensão negativa e positiva. Lembrando que está energizada a nossa fonte aqui. Vou colocar a positiva aqui. Todo cuidado é pouco. Poderia fazer desenergizado, mas ficaria chato porque eu já mostrei ela energizada. Pronto, tá ali. Vou diminuir, vou aumentar o volts div aqui para a escala de 100, que aí diminui o nosso sinal. Tá lá. Olha aí a senoidal. Tá, mas em qual acoplamento tá? Tá no acoplamento DC. Como vocês podem ver aqui. DC. Ponto de prova em vezes 10, nosso volt div em 100, e temos uma tensão de pico a pico de 300 e
70 volts mais ou menos. Está variando ali, está sambando ali. E a frequência, né? A nossa frequência aqui no país é 60 Hz. Tá lá também. Caramba, mas tá entrando 110 volts e tá mostrando a tensão de pico a pico de 370 volts? Como é que pode isso? A negativa e a positiva, pessoal. A senoidal dá um pico positivo, cai, dá um pico negativo, cai. E vai indo. Então, se eu catar o trigger, levar o trigger aqui pro topo, repare que tá mudando os valores aqui, ó. Do nosso trigger. Vou levar ele lá pro topo do sinal. 184, 192. E da onde tá vindo essa tensão de 370 e pouco aqui, de pico a pico? É a parte de baixo. Vamos zerar aqui novamente, levar o sinal lá para o centro. Zeramos, agora vamos descer. Vamos ter mais 190 e pouco negativo. Tá lá. 192 volts negativo. E do meio para cima, 192 volts positivo. Vamos verificar aqui, tá lá. Que dá os nossos 370, 72, 80, fazendo a somatória aí. Porque ele tá sambando aqui, ó. Tensão alternada. Eu tô na entrada da fonte de alimentação. A fonte não tá saindo aqui no vídeo. Não posso mexer muito que tá energizado. Bacana. Agora eu tô olhando aqui na câmera. Então, vocês conseguiram entender? Estou no canal 1 e estou no acoplamento CC. Ele vai servir tanto para alternada quanto para contínua, pois é um acoplamento direto, né? Não tem... Ele vai servir tanto para DC quanto para AC, tá? Agora, quando a gente tem um sinal de ripple, onde tem as duas... né, convicturas AC e DC, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bloquear a DC para mim poder verificar a AC, o acoplamento AC. Tudo bem até aí? Então, o que acontece se eu mudar para DC? Vou mudar aqui agora. Acoplamento está em CC, GND e alternada. Agora repare como subiu a nossa tensão. Eu bloqueei totalmente a DC, o acoplamento, e a nossa tensão subiu. Tá 380, 384. Agora eu vou voltar lá para DC. Repare. Caiu para 372, 376, né? Se a gente fizer a soma aqui, deixa eu pegar... Lá na AC a gente estava com 384 menos 372, 12 volts de diferença, que dá o nosso pico, essa diferença aqui, que a gente vai visualizar, que é o sinal de ripple, de pico a pico, o verdadeiro sinal de ripple. Tá? Se a gente vir aqui nos capacitores de PFC. A fonte não está tão visível no vídeo, eu não prestei atenção nisso no início. Acho que aí dá para ver. Aqui no nosso capacitor de PFC. Então, se eu tirar as pontas de prova daqui agora, eu não vou fazer isso porque está energizado. Mas colocar aqui. Aqui eu tenho AC e DC. Eu tenho as duas convicturas aqui. Em uma ocasião, se eu deixar em DC, eu vou medir essa tensão de entrada aqui. E também vou ter como medir e verificar o ripple. Só que aí, no caso, eu tenho que bloquear a DC para verificar esse ripple, que vai dar essa diferença aqui dos 12 volts a mais. 372. Vou mudar
para AC novamente, ó. Repare. É na hora. Tá aí lá. 384. A frequência não muda. A frequência é a mesma. Tá bom? Então, com isso, creio que agora vocês têm o entendimento que AC bloqueia a DC. O acoplamento capacitivo, né, de AC faz com que se bloqueie todo o sinal de DC. E DC, você consegue verificar os sinais, tanto corrente contínua, tanto corrente alternada. Tirem da cabeça que acoplamento é diferente de escala de tensão no multímetro. Escala de tensão DC para medir corrente contínua, escala de tensão AC para medir corrente alternada. No osciloscópio, é para se verificar sinais. As medidas, os valores, é uma tecnologia que ele tem, que já nos dá a tensão RMS, a tensão real, de pico a pico. No caso aqui está dando 384, só que se eu catar aqui o multímetro agora e medir a entrada aqui novamente, vou tentar aqui de um jeitinho, o multímetro está visível na tela, bacana. Vou colocar aqui e aqui, vamos ver se eu consigo. Bacana. 129 volts. Reparou que o multímetro não pega essa tensão de pico a pico? Essa frequência? A tensão de topo e a tensão mínima, tensão de base. Conseguiram entender agora? O osciloscópio, ele vai mostrar para você na tela dele sinais digitais da rede elétrica. O multímetro vai mostrar os valores. A função que o osciloscópio tem é esta, que o multímetro não tem. Então não confunda mais esse negócio de acoplamento. Se você está trabalhando no circuito ali na placa, sempre deixa em CC. Você vai medir tanto corrente contínua quanto a corrente alternada ali no circuito. Agora você quer isolar a DC, porque você precisa ver o valor de AC ali, aí sim você joga no acoplamento AC. Então DC Direct Coupling, acoplamento direto, e AC Alternate Coupling, alguma coisa assim, que é o acoplamento alternado. Tá bom, pessoal? Então espero que tenha sanado aí referente a esses acoplamentos e não façam mais confusão a partir de então, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima aula, se Deus quiser.